A paz do Senhor Jesus. Já deu um glória a Deus? Não deu? Então diga agora. Glória a Deus. Obrigada, Senhor, por esse dia e por tudo que o Senhor fez e o Senhor há de fazer. Exaltado seja o nome do Senhor. Eu estou aqui firme, forte no trabalho do Senhor, sabendo que não é em vão. Declare, comece a profetizar palavras sobre a sua vida, sobre a sua família. Diga a palavra de Deus para dentro da sua casa, dentro do seu lar, para dentro da sua vida, no nome de Jesus. Que o Espírito Santo nos tome agora de discernimento da interpretação das Escrituras Sagradas e fale poderosamente aos nossos, aos nossos corações de uma forma suave, de uma forma doce, a qual compreendamos o que Ele quer dizer, o que precisa ser mudado em nós, em nome de Jesus. Ele vai mudar o seu pensamento no dia de hoje, em nome de Jesus. Aquilo que você fazia, você não vai fazer mais, sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, Ele está fazendo uma coisa nova na minha e na sua vida. Amém? Vamos orar? Pai querido e Pai amado, graças eu te dou por esse momento, Senhor. Eu louvo e glorifico a Ti. Senhor Deus, obrigada por chegar até aqui. Tantos afazeres, tantas coisas, Pai querido. Mas, Senhor Deus, o Senhor nos dá graça e misericórdia e bondade, Senhor Deus, que nos segue todos os dias, Pai. Para, Senhor Deus, estarmos aqui, pararmos para ouvir das Tuas Escrituras e aprender do Senhor. Isso é graça sua, Pai. E nós glorificamos ao Teu nome. Abre os nossos corações, Pai. Precisamos receber de Ti, Senhor Deus, essa palavra. Nos ajuda, Senhor Deus, por favor, Espírito Santo. Nós rendemos graças a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Então vamos lá, gente. Nós estamos no livro de Provérbios, no capítulo 23, no versículo, e aí, vocês sabem qual versículo é? Não sabe? Vocês estão lendo, vocês estão anotando, vocês estão fazendo, gente, a leitura de vocês diária. Vocês estão perdendo esse momento, não, né? Não perca esse momento de maneira nenhuma, de você estar falando com o seu Deus, de você estar recebendo as instruções vindas do Pai para a sua vida. Abra a sua Bíblia. Já acorde de manhã, já lendo a palavra do Senhor. Peça ao Senhor, se você não tem vontade, peça a Deus, Deus, me dê o prazer de ler a Tua palavra. E Ele vai te dar. Senhor, eu não tenho sabedoria, não consigo entender. Peça ao Senhor sabedoria, Ele vai te dar. Ele vai te conceder, em nome de Jesus. Então, vamos lá. É no versículo 19, gente, onde Ele diz: ouve tu, filho meu, escuta, olha, ele tá falando, escuta, ouve isso aí, pega em nome de Jesus, e ser sábio, ouve, filho meu, e ser sábio, e dirige no caminho o teu coração. 20, não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. 21, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer as vestes rotas. Quero te fazer uma pergunta. Você sabe o que Deus te chamou para fazer? Qual o propósito que Deus tem para a sua vida? Porque nós estamos neste mundo de passagem, nós somos aqui peregrinos. Então nós não podemos viver conforme as nossas vontades nem os nossos desejos, mas sim a vontade do Senhor. Mas se eu não tenho um propósito, se eu não sei um propósito, como que eu vou viver essa vontade? Então peça ao Senhor. Peça ao Senhor para te trazer essa clareza, para que você cumpra, assim como Jonas. O Senhor tinha dado um propósito para ele.
Ele fugiu, o Senhor trouxe de volta e ele cumpriu. E você? E eu? A palavra do Senhor diz sobre as parábolas dos talentos. Deus, ele vai pedir conta daquilo que ele nos deu. E o que vamos dizer para ele? Assim como aquele homem que diz: Senhor, abre aí a sua Bíblia. Vamos ver o que está escrito. Abre aí. Mateus 25, capítulo 25, do 14 ao 30. Mas vamos ler aqui, ó. Vamos lá. Vamos ler a partir do 15. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo 16, e tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. 17, da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que 18, mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. 19, e muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. 20, então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. 21, e o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. 22. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. 23, disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom servo e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. 24, mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. 25, que atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. 26, respondendo, porém, o seu senhor disse: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, junto onde não espalhei. 27, desvia então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. 28, tirai-lhes, pois, os talentos e dai os que têm os 10 talentos. Gente, Deus vai chegar e vai prestar conta dos talentos que Ele nos deu. E o que vamos dizer para Ele? Ah, Senhor, eu enterrei. Por que eu enterrei? Aí faz a pergunta. Faz a pergunta para você. Que talento que eu tenho? E se eu sei do meu talento, por que eu estou enterrando ele? E se eu não estou fazendo porque eu não sei, por que até agora eu não sei? Se pergunte. Tenha uma conversa sincera com o Senhor. Coloque-se diante do Senhor. A gente não pode aqui, em Provérbios nos ensina, que a gente não pode viver uma vida negligente. Nós precisamos viver uma vida de propósito e disciplina. Aí você pode dizer: Michele, é difícil porque as coisas surgem durante o dia, sim. Mas nós temos que pedir a ajuda do Senhor. Porque senão a gente acaba fazendo as vontades da nossa carne e negligenciando, deixando para trás as coisas que é do Senhor. E a palavra do Senhor, ela diz: clame a mim, responder-te-eis. Então vamos clamar ao Senhor, pedir a ajuda do Senhor, e Ele vai nos ajudar. Ele vai nos direcionar. Coloca prioridade na sua vida. Eu tenho pedido ao Senhor, e o Senhor tem me abençoado, e eu creio também que o Senhor vai te abençoar também. O Senhor vai nos ajudar todos os dias, porque nós precisamos disso, meus irmãos. Nós precisamos disso. Nós estamos muito aquém da nossa carne, satisfazendo os desejos da nossa carne, deixando que as coisas de Deus
para lá, nem sabemos qual o nosso objetivo aqui nessa terra, qual o nosso propósito. E não pode ser assim. Abra a Bíblia de vocês também, o que ele fala também? Lá em Lucas 21, 34. Que diz assim, gente, Lucas 21, 34. Olha só. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Ou seja, nós, como ele falou aqui em Provérbios, ó. Você lembra do que falou aqui? Vamos lá de novo, ó. Pra gente entender direitinho, ó. Ouve tu, filho meu, e você sabe, dirige no caminho o teu coração. Não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões da carne, porque os beberrões e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer as vestes rotas. Ou seja, eu vou fazer a vontade da minha carne, eu vou ser guiada por pessoas, a qual vai me levar a esse desejo, e eu não vou atingir o propósito a qual Deus me enviou. Porque eu vou ficar me alimentando a minha carne, ao meu desejo. Olha o que diz lá em Romanos 13, 13 e 14. Vamos lá. Romanos, capítulo 13. Gente, abre a Bíblia de vocês aí, leia. Ó, andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem dissoluções, nem contendas e invejas, mas revesti-vos do Senhor Jesus, e não tenhais cuidados da carne e as suas concupiscências. Nós precisamos revestir do Senhor Jesus. Nós precisamos nos revestir, pedir, Espírito Santo, venha sobre nós. Espírito Santo, me encha, para que eu venha fazer a tua vontade, para que eu discirna as coisas que é do Espírito, para que eu tenha a mentalidade de Cristo, esteja conectada com o Senhor. E eu não cumpra os desejos da minha carne, indo a palavra do Senhor diz assim, o que é da carne, inclina-se para a carne. O que é do Espírito, discerne as coisas do Espírito. Inclina por Espírito. Então, o que nós somos? A gente precisa ter esse discernimento. E só nós estamos fazendo, inclinando a nossa vida para a carne, as coisas da carne, nós estamos errados. Nós estamos no caminho errado. Então, Deus me chama e Deus te chama hoje para um compromisso, para uma disciplina. Como é que é? A gente vai ficar assim? A gente vai ficar vivendo no nosso mundo? Ah, não, eu quero fazer isso. Não, eu decidi fazer isso daqui, eu vou fazer aquilo ali. Onde Deus te chamou para fazer a vontade dele. Não a sua vontade. A vontade dele. Não é o seu querer, não é o seu tempo, é o tempo dele. Glória a Deus, aleluia. Abre lá em Efésios 5:18, que diz assim, ó. Vamos lá, gente. Vamos olhar aí na Bíblia aí, Efésios. Abrir suas Bíblias aí. Efésios 5:18, que diz assim, ó. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Então, não embriagueis com vinhos. Não embriagueis, não se encha de glutonaria. Se encha do Espírito Santo. Meu pastor diz, sem pão do céu, sem pão da terra. Então, se eu não me alimentei do pão do céu, eu não vou me alimentar do pão da terra. Eu vou me alimentar primeiro o meu espírito, para que eu venha ficar forte, para que eu venha ser guiada, para que eu não venha perder tempo, ser imprudente, negligenciando aquilo que Deus colocou em minha mão, para na hora que o Senhor vier, Ele prestar conta comigo, eu dizer, tá aqui, Senhor, aquilo que o Senhor me deu. Amém? Deus abençoe e até o próximo devocional.